Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre uma previsão de que o ano de 2024 teremos uma seca histórica na região centro-oeste do Brasil. Claro que a seca não vai se restringir à região centro-oeste, vai atingir também áreas do Sudeste, áreas do Nordeste e áreas do Sul da Amazônia. Então vocês poderiam me perguntar o seguinte: mas professor, onde o senhor leu isso? Na verdade, é uma previsão que eu estou fazendo em função dos dados que até o momento estão sendo registrados na região centro-oeste, tanto no que diz respeito aos padrões de temperatura, quanto também aos padrões de precipitação e distribuição da precipitação. E sendo assim, logicamente que toda previsão é passível de algum erro, mas caso eu esteja correto, nós teremos uma seca nunca vista, pelo menos na Idade Moderna, na região centro-oeste do Brasil. Eu espero, sinceramente, que isso não aconteça, até mesmo porque o Brasil Central é o nosso celeiro agrícola, ou seja, a principal região produtora de grãos do Brasil e também a região que detém o maior rebanho bovino do país. E uma seca severa que se alongue por um período maior, consequentemente, deixará consequências não só para o agronegócio regional, assim como para a inflação e para a economia brasileira como um todo. Então vocês fiquem à vontade. Caso tenha alguma dúvida, faça a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, vamos começar o nosso encontro mostrando essa imagem do cerrado, onde já pode perceber que a vegetação nessa época do ano já vai ficando seca, até mesmo porque, que fique bem claro na cabeça de vocês, que o clima do Brasil Central, quando eu falo Brasil Central, eu estou me referindo à região centro-oeste, ou boa parte da região centro-oeste, a parte ocidental do Sudeste, parte considerável do Tocantins, o oeste da Bahia, enfim. Então, quando eu me referir ao Brasil Central, eu não estarei me referindo exclusivamente à região centro-oeste. Então, o Brasil Central tem um clima que é classificado como tropical continental, tropical típico, tropical subúmido ou tropical semiúmido, que é um clima quente que possui duas estações bem definidas: o verão chuvoso, o inverno seco. Então, nessa época do ano é comum termos a estação seca no Brasil Central, porque é uma época em que o índice pluviométrico cai e a umidade relativa do ar também registra uma queda acentuada. Só que o que eu estou percebendo é que a seca esse ano na região central do Brasil, ela começou mais cedo. Já no mês de abril, nós já tínhamos várias áreas da região centro-oeste registrando um padrão de chuva abaixo, porque a seca normalmente ela vai se
configurar a partir do mês de maio. Então nós temos os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e, dependendo da região, até a primeira quinzena de outubro, com muito pouca chuva, inclusive havendo municípios que chegam a registrar mais de 120 dias sem a precipitação de 1 milímetro sequer de chuva. Então, ora, a partir do momento que nós tivemos também em determinadas áreas da região centro-oeste, durante o período chuvoso, que é o período que nós chamamos de verão lá no interior do Brasil, determinados municípios com padrões de chuva abaixo da média e a seca começa a se configurar de uma forma bastante acentuada a partir do mês de abril em vários municípios, consequentemente, o que a gente pode projetar como geógrafo é uma seca severa no Brasil Central ao longo do ano de 2024, inclusive retardando o início da estação chuvosa, que ocorre a partir do transcurso da primavera. Então, a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre o que está acontecendo, o padrão climático que está acontecendo no Brasil Central, que corrobora com essa tese que eu estou levantando de que a região centro-oeste deverá registrar no ano de 2024 talvez a pior seca da sua história desde a chegada do colonizador português em nosso país. Como eu disse, espero estar errado. Então, aqui nós temos um mapinha do Brasil mostrando, né, os municípios afetados pela seca no mês de abril. Então, na verdade, né, o que nós temos aqui são os dados coletados referentes, abril não, tá? Referentes ao mês de maio. Então, por exemplo, seca excepcional não tivemos nenhum município, mas seca extrema tivemos 12 municípios no mês de maio. Lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 15 de junho de 2024. Então, aqui nós temos seca severa, 227 municípios. Seca moderada, 1.356 municípios. E no mês de maio, seca fraca, 1.413. Ora, como o Brasil tem mais de 5.000 municípios, podemos assim dizer tranquilamente que mais da metade dos municípios brasileiros, em sua grande maioria localizados nessa faixa colorida aqui, registraram, né, seca no mês de maio. Então, logicamente que a intensidade dessa seca está variando de acordo com as condições meteorológicas reinantes em cada município aqui assinalado. Lembrando que o que está assinalado aqui em branco está dentro dos padrões normais. Então você observa aqui parte do sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul do Paraná, algumas poucas áreas do centro-oeste, e o padrão normal prevaleceu lá no Nordeste e na parte oriental aqui do estado do Pará, na região norte. Agora, como vocês podem observar, nós tivemos, né, no mês de maio, né, em boa parte do território brasileiro, algum tipo de seca. Mas como o objetivo dessa aula é falar exatamente da seca histórica prevista para a região centro-oeste, é isso que eu vou abordar com maior riqueza de detalhe. Então, para que vocês possam entender o que está acontecendo, né, eu estou verificando um padrão meteorológico, um padrão climático. Então, o que está acontecendo para que o Brasil, no ano 2023/2024, tenha registrado tantas ondas de calor, como está registrando nesse exato momento,
onde nós temos, por exemplo, municípios da região centro-oeste do Brasil com temperaturas médias acima de 5 graus para essa época do ano. Então, na verdade, nós estamos percebendo a formação com uma frequência nunca vista em nosso país dos chamados domo ou cúpula de calor, que na verdade resulta da formação ou da presença de um centro de alta pressão atmosférica que tem se posicionado no interior do Brasil, inibindo a formação de nuvens de chuva e também bloqueando as frentes frias procedentes do sul do continente e dessa forma agravando a situação da seca no interior do país. Então, o domo ou cúpula de calor se forma quando a pressão atmosférica aumenta. Então, quando nós temos aqui um centro de alta pressão atmosférica que está assinalado pelo número 2, nós vamos observar através dessas setas que o ar está exercendo o movimento de subsidência, descida. Ora, a partir do momento que esse ar desce, que é um ar frio e seco, ele vai comprimir o ar quente e seco a baixa altitude, contribuindo dessa forma para a elevação da temperatura, que vai, consequentemente, ficar acima dos padrões médios para essa época do ano. Então, essas cúpulas ou domos de calor têm se formado com relativa frequência ou com uma frequência jamais vista em nosso país, razão pela qual nós estamos registrando temperaturas bem acima da média para essa época do ano. Inclusive hoje, a cidade de Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, tem uma previsão de temperatura máxima de 38 graus. Nós estamos falando do mês de junho, que é, sem dúvida nenhuma, o mês mais seco em parte do território brasileiro, ou, perdão, o mês mais frio e também um dos meses mais secos em parte do território brasileiro. O mês de junho é caracterizado por ser o mês mais frio. Eu costumo dizer, olha, eu moro no Rio de Janeiro, capital. Então, aqui eu tenho a influência da maritimidade, a influência marítima. Então, o ar aqui não fica tão seco como no interior do Brasil. E a temperatura aqui no Rio de Janeiro, também capital, está bem acima dos padrões para o mês de junho. Eu nunca vi um padrão como esse, pelo menos a nível de sequência de dias ensolarados, quentes, como tem feito aqui no Rio de Janeiro, como tem feito no interior do Brasil. Então eu disse ainda agora que a temperatura lá em Cuiabá, ela vai registrar hoje uma máxima em torno de 38 graus, cara. Eu nunca vi, eu tenho 65 anos, eu nunca vi um registro de temperatura, pelo menos que eu tenha ciência, em Cuiabá no mês de junho, 38 graus. E não precisa dizer que os municípios adjacentes a Cuiabá também estarão registrando esse padrão de temperatura bem acima daquilo que nós estamos acostumados a ver para essa época do ano. Aqui nós temos, por exemplo, o porquê disso. Eu mostrei ali o domo ou cúpula de calor e através dessa imagem de satélite, que foi obtida hoje, no dia 15 de junho de 2024, você observa aqui nessa cor mais escura, é onde o céu tem menor concentração de vapor d'água. Então você vai perceber o ar seco, e isso se deve a esse bloqueio atmosférico que está desviando as frentes frias. Aqui você tem um sistema de instabilidade atmosférica sendo deslocado para o oceano, inclusive até as previsões dos mais renomados institutos de meteorologia do Brasil
dizem que se formará um rio voador. A previsão era para sexta-feira de nós termos já chuva volumosa lá no sul do Brasil e não tivemos. E a previsão é que esse rio voador se intensifique hoje, né? E provoque muita chuva no Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina. Mas no momento em que essa imagem de satélite foi obtida, ainda não tínhamos a configuração, pelo menos, da formação de nuvens pesadas, que são aquelas que causam chuvas torrenciais, sobre o sul do Brasil. Então nós temos nebulosidade aqui, mas essa nebulosidade ainda não representa a formação de nuvens carregadas geradoras de grande instabilidade atmosférica. Então o que você vê aqui no Brasil Central, né, é esse bloqueio atmosférico que vai mantendo a temperatura do ar num padrão acima da média e também vai impedindo a projeção das frentes frias, mantendo a umidade do ar muito baixa, e nós estamos no mês de junho. O período crítico que eu considero a nível de seca no Brasil Central, por exemplo, são os meses de julho, agosto e setembro. Então, o que eu estou prevendo é que teremos uma seca com padrão bem fora do normal para essa época do ano, e um retardamento da estação das chuvas, que inclusive também vai retardar o início do plantio da safra de verão na região centro-oeste, caso as previsões que eu estou fazendo estejam corretas. E pode ser. Eu tenho visto alguns meteorologistas falando, nós estamos agora num período neutro, a transição do El Niño para a Laninha, e quando a Laninha se configurar a partir do mês de julho, aí nós teremos a mudança dos padrões atmosféricos e teremos ondas de frio atingindo principalmente o sul, parte do sudeste e o sul do centro-oeste, e as frentes frias vão trazer também, além da queda da temperatura, chuva. Ok, isso é o padrão normal em épocas de laninha. Mas será que esses padrões normais estão acontecendo exatamente como antigamente se previa e como está se prevendo agora? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, o Nordeste do Brasil. Nós saímos de um super El Niño que se formou em 2023. Então, qual era a previsão para o Nordeste? Quem é que, na sua sã consciência, poderia imaginar que numa época de super El Niño, nós teríamos aqui no sertão nordestino, em vários municípios, chuvas acima da média? Então, o que eu quero que vocês entendam é que os padrões teóricos, eles não são 100% fiéis naquilo que nós, com conhecimento em meteorologia, com conhecimento em clima, acreditamos ser. Então, o que eu vejo é a possibilidade real de termos uma seca histórica no Brasil Central, com prejuízos sociais e econômicos para vários municípios. Como eu disse e volto a repetir pela terceira vez, espero estar errado. Mas, caso eu venha estar certo, logicamente, eu serei parabenizado por isso. Se eu estiver errado, errar é humano. Aqui nós temos o bloqueio atmosférico no Brasil. Então, esse mapinha do Brasil, ele mostra a variação da temperatura motivada por esse bloqueio atmosférico. Esse mapinha correspondendo ao ano de junho de 2024. Então, nessa tonalidade vermelha, repare aqui no Brasil Central, nós temos o centro da cúpula de calor ou do domo de calor, onde as temperaturas chegam a estar mais de 4 graus dessa tonalidade vermelha, acima dos padrões médios para essa época do ano. Então, o que isso proporciona? Ora, se você está
com uma umidade relativa do ar muito baixa, você está com temperaturas médias bem acima dos padrões para essa época do ano, isso acaba contribuindo direta e indiretamente, não só para que ocorra os incêndios espontâneos através da combustão natural da vegetação ressecada, assim como também contribui para que as queimadas feitas por produtores rurais se propaguem e muitas vezes fujam do controle, como está acontecendo no Pantanal Mato-Grossense, que nesse ano já queimou uma área 2 vezes maior do que a área pertencente à região metropolitana da cidade de São Paulo. Então é bastante preocupante essa questão da temperatura e da baixa umidade do ar, motivada pela frequência de bloqueios atmosféricos que estão ocorrendo já há algum tempo aqui no Brasil Central, com reflexos em outras regiões do país. Aqui nós temos, por exemplo, a previsão de anomalias de temperatura. Então, mais uma vez, aqui nós temos maio de 2024, válido para junho de 2024. Você pode perceber que em quase todo o território nacional, excetuando-se aqui uma área no interior do Espírito Santo, nós temos padrões positivos de variação da temperatura. Então, em quase todo o território brasileiro, inclusive para o sul do Brasil, repara aqui o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, enfim, áreas do sudeste do Pará, oeste da Bahia, áreas do Maranhão, áreas de Rondônia, enfim, nós temos várias áreas do território brasileiro com uma anomalia de temperatura positiva, contribuindo dessa forma para o agravamento da seca aqui no Brasil Central. Eu estou fazendo uma referência maior ao Brasil Central porque é o objeto dessa aula. Aqui nós temos chuva acumulada no mês de maio. Repare, nós temos aqui o mapa do Brasil, que está colorido aqui a partir do azul claro, foi o quantitativo de chuva que tivemos no mês de maio. Repare aqui no Brasil Central, né? Estendendo-se aqui por parte da Bahia, Minas Gerais, Piauí, sul do Maranhão, né? Repare que não tivemos nessa área sem cor, onde você pode ver aqui em verde a vegetação, aqui no marronzinho a área de cerrado, enfim, e área desmatada. Repare que em vários municípios aqui não tivemos 1 milímetro sequer de chuva. Então, a tendência é que o mês de julho, o próximo mês, a situação venha piorar ainda mais, que a quantidade ou a área sem chuva se amplie no território brasileiro, principalmente aqui no Brasil Central. Repare que apenas no extremo norte do Brasil, lá é verão, né? Porque a linha do Equador corta o Brasil aqui em cima. Então aqui nós estamos no período chuvoso. Repare que aqui em cima tem bastante chuva. E lá no sul do Brasil, em função daquela anomalia climática, que foi responsável por um enorme volume de chuva no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, tivemos chuvas bem acima da média. Aqui nós temos número de dias sem chuva no mês de maio. Então, repare, nessa cor mais escura aqui, 29 dias de chuva, sem chuva, né? Sem chuva, daí para cima, ou seja, se o mês de maio tem 31 dias, mês de maio tem 31 dias, repare a quantidade ou a área do território brasileiro que não registrou chuva ou registrou apenas 1, 2, 3 dias de chuva no mês de maio. Então, repare que a seca está bem configurada através desse mapa que, logicamente, nos permite ter uma visualização daquilo que eu estou falando sobre a eminente seca histórica que vai atingir a região centro-oeste, já está atingindo, né?
vai se agravar na região centro-oeste ao longo do inverno que começa na próxima semana. Aqui nós temos anomalia de precipitação, mais uma vez aqui. Aqui, esse mapinha é a quantidade de chuvas, né, por dia, milímetro por dia, né, quantidade de chuva por dia, né, a nível de milímetros, né. Repare que nessa área aqui, ó, não tivemos chuva. A previsão de chuva para o mês de junho, né. Então, essa é a previsão, repare aqui, ó. Sem previsão de chuva para esse mês. Tá entendendo? Em milímetros. Né? Aqui não é dia de chuva, não. É a previsão em milímetros de chuva. Então, repare que uma boa parte do Nordeste, uma parte considerável do Centro-Oeste, está sem previsão de chuva. Né? Agora, nessa parte aqui amarelinha, a previsão média de 0,25 milímetros, a média, né, de chuva por dia em junho. Se você multiplicar 0,25 vezes 30, né, porra, então é como se você dividisse 30 dividido por 4, 7,5, né, vamos dizer assim, né, mais ou menos 7 milímetros de chuva, porra, muito pouco, cara, 7 milímetros de chuva no mês mal dá para molhar a superfície do solo. Então repare, né, como a situação de seca estará bem grave, inclusive lá na borda sul da Amazônia, que tem esse período de estiagem que atinge o ápice nos meses de junho, julho e agosto. Aqui essa parte sul da Amazônia, normalmente nessa época do ano, de fato, praticamente não chove. Aqui nós temos a anomalia de temperatura, mais uma vez, repare na cor vermelha, a temperatura média 4 graus acima dos padrões, né? Nessa cor laranja aqui, a temperatura média 3 graus acima dos padrões, nessa cor aqui 2 graus acima do padrão médio. Repare que basicamente todo o território brasileiro, também dentro dessa outra projeção de temperatura, anomalia de temperatura para junho, com temperaturas acima, né, daqueles padrões para essa época do ano. Mas, professor, nós não estamos na laninha? Não, nesse momento ainda estamos no período de transição, que é o período de neutralidade. Então, de acordo com os meteorologistas, a partir de julho, quando a laninha começar de fato a mostrar suas caras, as temperaturas devem ficar dentro dos padrões e lá no sul do Brasil nós teremos uma frequência maior de frio. Mas só que tem um probleminha, né? A partir de julho, né, o posicionamento angular do Sol começa a se modificar. Então o Sol ele vai ficando cada vez mais perpendicular na medida que os meses avançam. Agosto é um mês muito quente aqui no Brasil Central, por exemplo. Setembro, pelo menos até a primeira quinzena, e dependendo do município, até a segunda quinzena, é muito quente. Então nós teremos uma sequência de dias com temperatura acima da casa dos 40 graus em vários municípios do Brasil Central e da região nordeste do Brasil, inclusive em parte da região sudeste. Aqui nós temos as queimadas no Pantanal dispararam em 2024. Esses pontos avermelhados aqui são aqueles pontos em que a tecnologia de sensoriamento remoto identificou os focos de queimadas ao longo do ano de 2024. Então você vai perceber aqui, né, no Brasil Central e principalmente na região do Pantanal, muito fogo. Ou seja, por que isso? Calor, baixa umidade do ar, e nós temos que destacar o que tem feito muitos fazendeiros lá na região central do Brasil, não só no Pantanal, como também em outros municípios, né, em vários municípios da região centro-oeste do país. Lembrando também que essas queimadas se intensificaram no Nordeste, antes mesmo da configuração da estação seca no interior do Nordeste brasileiro, como mostra aqui o mapa. Então,
o ponto mais crítico até o momento tem sido essa área aqui do Pantanal Mato-Grossense, pegando o Paraguai, né? Enfim, Nordeste aqui da Argentina e por aí vai. Aqui nós temos, ó, queimadas no período que se estendeu do dia 1º de janeiro de 2024 até a última terça-feira, 11 de junho de 2024, tivemos 372 mil hectares, claro que isso é uma estimativa, de vegetação nativa queimada. Um aumento de 54% em relação ao ano de 2020, que foi o pior ano a nível de incêndios lá na região do Pantanal, quando as queimadas consumiram 241.700 hectares no mesmo período. Então nós já temos aqui um aumento de 54% do número de queimadas no Pantanal Mato-Grossense, que é um patrimônio da humanidade, de acordo com a ONU, que abriga uma grande biodiversidade, muitas espécies de plantas e animais, que infelizmente, mais uma vez, estarão sendo ameaçados e muitos irão morrer por causa desses incêndios, inclusive incêndios criminosos feitos por determinados agricultores e pecuaristas sem compromisso no cumprimento do Código Florestal e sem responsabilidade. No ano de 2020, por exemplo, estima-se que nós tivemos a morte de cerca de 17 milhões de animais na região do Pantanal em função das queimadas e as consequências advindas dessas queimadas. E a tendência é que esse ano se repita a tragédia ambiental na região em função desses incêndios criminosos que estão sendo feitos por produtores rurais naquela região. Aqui nós temos, por exemplo, o nível do rio Paraguai em Ladário, no Mato Grosso do Sul, agora no dia 13 de junho. Dia 13 de junho foi na última quinta-feira. Repare como o rio Paraguai, né, ele veio baixando, né? O rio Paraguai, ele está mais de 3 metros abaixo em Ladário do que ele deveria estar nessa época do ano. Eu sou uma pessoa que, quando estudante, eu me lembro de que a região do Pantanal, ela atingia o pico da cheia em maio e junho. Então, as chuvas de verão que caíam no Brasil Central, no verão, início do outono, e a lenta drenagem da água na região pantaneira, fazia com que uma parte considerável do Pantanal ficasse inundada, e essa cheia atingia o pico no mês de junho. O que que nós estamos vendo? O Pantanal, através de uma sequência de anos, um volume de água cada vez maior, no período que ele, no passado, ficava cheio. Então, isso nos remete a concluir que existem mudanças climáticas em andamento, claro. Essas mudanças climáticas estão alterando os padrões de temperatura, os padrões de precipitação, e nós temos que ainda levar em consideração também que parte da água dos rios que correm em direção ao Pantanal está sendo desviada não só para o abastecimento das cidades, assim como também para a irrigação de lavouras. E isso acaba contribuindo para a redução da vazão ou das vazões dos rios e comprometendo, logicamente, a região pantaneira. Agora, também há de convir que as mudanças climáticas em curso, ao alterarem os padrões de temperatura e precipitação, estão sendo responsáveis por uma vazão também menor dos rios que correm para dentro do Pantanal. Então, quando você fala nessa questão de rios, eu quero lembrar a vocês que o Brasil Central tem um vasto planalto, que é o chamado Planalto Central,
que geograficamente é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Por que isso? Porque ali nascem afluentes da margem direita do Amazonas, nascem os rios que formam a bacia do Tocantins-Araguaia, formam rios que pertencem à bacia do São Francisco, formam rios que pertencem à bacia do Paraguai e formam rios que pertencem à bacia do Paraná. Então, eu estou falando que o Planalto Central brasileiro é a caixa d'água do Brasil em função da sua importância hídrica, porque ali nascem inúmeros rios que formam as mais importantes bacias hidrográficas brasileiras. Então, na medida em que o desmatamento avança, na medida em que o clima regional vai ficando mais seco, mais quente, ora, a tendência é que não só haja uma redução do nível dos lençóis freáticos que abastecem as nascentes dos rios, assim como também uma redução da vazão dos rios que, num determinado momento, naqueles períodos de crise hídrica mais intensa, irá comprometer não só o abastecimento das cidades, assim como os reservatórios das usinas hidrelétricas e também a disponibilidade de água para irrigação das lavouras. Então, é preciso que haja o desenvolvimento de uma consciência ambiental coletiva, de forma que nós possamos conter esse processo não só de degradação dos biomas encontrados lá no Brasil Central, assim como conter essas mudanças climáticas em curso no planeta, que poderão, inclusive no futuro, ameaçar a existência de parte da população desse planeta, incluindo aqui a população brasileira. Então é dentro desse contexto que eu faço um alerta e eu quis gravar essa aula, colocando, logicamente, o meu nome em jogo, mas como eu sou um professor que milito há 43 anos no magistério, eu sou um pesquisador sobre mudanças climáticas em curso no nosso planeta, eu sou um pesquisador sobre a dinâmica climática e, consequentemente, que vai exercer influência direta e indireta na temperatura e na distribuição de chuvas, eu decidi gravar essa aula projetando talvez aquilo que venha a ser a pior seca até então registrada pela civilização moderna ou pelo homem moderno no Brasil Central, ou seja, na região centro-oeste do Brasil e também nas suas áreas adjacentes. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê uma força ao canal Geogênio, se inscreva no canal, indique o canal aos seus amigos, seus parentes, dê o like, porque toda vez que você dá um like, o YouTube entende que você gostou da nossa aulinha, do nosso vídeo, que é gravado com o objetivo não só de dar uma base maior para os alunos que estão se preparando para os concursos militares, vestibulares, técnicos e até mesmo concursos públicos que cobrem a geografia, terem um rendimento melhor nas provas que venham fazer. Então, a plataforma criada por mim tem esse objetivo, não tem o objetivo de monetização. Meu canal foi monetizado, eu não fiz nada que o YouTube pediu para fazer, em função de eu não ter interesse nenhum em ganhar dinheiro através daquilo que eu faço com amor e carinho, que é gravar aulas para fortalecer a base do conhecimento geográfico das pessoas que estão seguindo o meu canal. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto,